cruz de exorcismo da Sagrada Face, a cruz que nosso Senhor pediu à venerável irmã Maria de São Pedro que fosse feita e usada contra os poderes do mal, contra os poderes do demônio. A cruz de exorcismo da Sagrada Face traz duas inscrições na frente e atrás dela, justamente para você exorcizar o demônio e ainda por cima pedir a proteção de Deus e fazer reparação às ofensas que acontecem à sua volta contra Deus. Cruz de exorcismo da Sagrada Face, você pode agora adquirir unitariamente ou várias separadamente na loja Sagrada Face, www.lojasagradafacE.com.br. Meus irmãos e minhas irmãs, não é suficiente lavar as mãos. Não é suficiente lavar as mãos e deixar que os outros decidam aquilo que nós deveríamos ter decidido. Sim, meus irmãos, as pessoas do clero deveriam ter decidido, deveriam ter resolvido e gritado: Bento XVI é o Papa verdadeiro, ele fica, o outro não entra. Simplesmente deveriam ter defendido o nosso Papa a plenos pulmões, com toda a força, esclarecendo os leigos e a Igreja. Mas alguns arquitetaram o golpe, outros simplesmente se calaram, lavaram as mãos e disseram: bom, isso é lá com vocês. Se vocês querem pôr outro Papa, não tem nada a ver com isso. Eu tenho que simplesmente ver a minha vida, o meu conforto, eu tenho que ver meu modo de vida. Eu não posso abrir mão das coisas que eu tenho, porque se eu for contra eles, contra aqueles cardeais, aquela turma de cardeais que montou o golpe, não eram todos, os outros foram cúmplices, mas era um grupo chamado Máfia de St. Gallen, que montou o golpe contra o Papa Bento XVI, juntamente aí com a nova ordem mundial, George Soros, Obama, Hillary Clinton, etc., que eles chamaram ironicamente de Primavera Católica, quando na verdade é um inverno e uma escuridão que não tem tamanho, que começou com a derrocada do Papa Bento XVI e a subida de Jorge Mário Bergoglio há 10 anos. Então, porque a esquerda é assim, né? Eles sempre falam o contrário, né? Se eles falarem luz, pode pensar em trevas. É exatamente o contrário. E eles jamais vão falar trevas, porque daí significaria luz. Então não é suficiente as pessoas lavarem as mãos e dizerem: bom, isso aí com vocês, hein? Não tenho responsabilidade nenhuma disso, hein? Pilatos tinha responsabilidade, sim. E a vida dele ficou muito pior depois desse ato que ele teve. Ele tentou preservar a vida e o cargo dele, não conseguiu. Tudo começou a ficar pior na vida desse homem até que 4 anos depois ele foi morto. Então, voltou para Roma, perdeu o cargo ali onde ele estava, justamente em Jerusalém, e foi levado para Roma, e ali então foi perdendo o poder e entrando nas redes da mentira do império e termina sendo morto. Agora, a questão é, ele estava diante da verdade revelada, da verdade na frente dele viva, nosso Senhor Jesus Cristo, mas ele tão envolto em mentiras, medos e política, simplesmente o coração dele bateu mostrando: esse é um justo, ele é inocente. A mulher dele teve sonhos, a mulher dele dizendo também: não se embarace com esse justo, sofri muito por causa dele. Várias vezes Deus falou com ele, mostrou, apesar de ele não ser judeu, várias vezes, e nem seguidor de Jesus, mas várias vezes o coração dele ardeu, palpitou, várias vezes ele viu que Jesus era realmente inocente, mas não teve coragem, não teve pulso firme para defender Jesus, o inocente, soltá-lo. Se logo de começo, ao invés de ele ficar dando tempo para os judeus tecerem sua rede de intrigas, os fariseus ali, os príncipes, os sacerdotes naquela época, se logo no começo ele desse um basta, nele não tem crime algum, vocês parem com isso, se não prendem vocês, caiam fora. Mas não, ele simplesmente não teve pulso, foi fraco, e foi permitindo que eles tecessem suas teias, suas tramas, até que ele estava tão enredado como um inseto numa teia de aranha. E aí não tinha mais como sair. Então, você lendo os 4 evangelistas com essa mesma passagem, você vai vendo como eles enrolaram Pilatos de tal forma, mas porque Pilatos deu tempo, Pilatos entrava, Pilatos saía, ele entrava, bom, deu no seu coração que ele é justo, simplesmente defenda e acabou, põe todo mundo para fora, disperse a multidão, e o quê? Vai ter revolta? Bom, tudo bem, é só um centurião com 100 soldados e acabou todo mundo, tchau para todo mundo. Ele tinha o poder, ele tinha um exército na mão ali, os soldados romanos. Então, meus irmãos e minhas irmãs, ele é tão culpado, não adianta lavar as mãos dele também estão sujas de sangue de Jesus.
O sangue caiu sobre todos eles, mas também caiu sobre Pôncio Pilatos, que podia ter salvo Jesus. Ele podia. Ele sentiu várias vezes no coração que Jesus era inocente. Ele ouviu falar, ele se fez filho de Deus, o homem toma mais um baque. Nada disso foi suficiente para ele salvar Jesus. Ele quis o quê? Guardar seu cargo, sua posição. Ele viu seus interesses pessoais. Então, se você precisa pegar um justo e mandar aí chicoteá-lo quase até a morte, torturá-lo quase até a morte, bom, antes ele do que eu, né? Tudo certo. Se é para entregar a crucificação, aguinha, por favor, lava as mãos aí. E é estranho porque quantas vezes a gente não ouviu em homilias da igreja bergoliana as pessoas criticando e criticando os apóstolos. Mas eu nunca ouvi criticando Pôncio Pilatos. Talvez porque se identificam, né? Deve ser identificação, né? Deve ser identificação com Pôncio Pilatos. A gente acha que lavou as mãos também no caso do Papa Bento XVI e eles estão resolvidos, não é comigo. Isso não compete a mim, não. Eu estou sob pressão, sabe? A massa... Se o clero tivesse se levantado, batido o pé, o Papa é Bento XVI, como assim vão tirar o Papa? Ninguém tirava o Papa de lá. Mas, não esclareceram os fiéis, cada um viu o seu lado. Resultado da história, estão todos comungados junto com quem deu o golpe, porque foram coniventes. Então não tem lavar as mãos, tem sujar mais as mãos ainda. Tem sujar mais as mãos e ficar igual, só tem duas alternativas. Ou participa do golpe direto ou indiretamente, ou simplesmente combate o golpe. E meio de mundo não existe. Quem está no meio do mundo já está do lado do diabo. A igreja está dividida, é o final dos tempos, o Senhor está voltando, vem se preparar com a gente na paróquia Sagrada Face Tours, a paróquia espiritual das igrejas domésticas. Não deixe de ser católico, reze em casa para a sua salvação. E vem rezar junto conosco, 18 horas todo dia ao vivo, terço, Santo Terço Mariano. E todo domingo, 9 horas da manhã, temos a comunhão espiritual. Reza com a gente, o endereço nosso está aqui na descrição do vídeo e também aqui na parte de baixo. Vem rezar com a gente.